we'll begin with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Dear God, thank you for these Sabbath hours. Querido Deus, muito obrigada por essas horas de sábado. We thank you for the rest that it offers. Obrigada pelo descanso que nos oferece. May we also find refreshing. Que a gente também encontre refrigério. And we ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Okay, welcome back. Are there any questions before we proceed? Bem-vindos e bem-vindas novamente. Vocês têm alguma pergunta antes da gente continuar? I have a brief question, if I may, Gabriel. Yes, please. Big voice. Eu tenho uma pequena pergunta. You said that the technological development could have used for the good or for a second Eden, something in this sense, yeah? Você mencionou que o avanço tecnológico poderia ser usado no segundo Éden, por exemplo. In Patriarchs and Prophets, Ellen White speaks of this. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White fala sobre isso. I don't think she uses the phrase second Eden. Eu acho que ela usa a frase segundo Éden. But their skills, their brilliant abilities could have been a blessing. E fala de que essas brilhantes habilidades, elas poderiam ter sido uma bênção. While, that I didn't mean that they would go back into the garden. Eu não quis dizer que eles voltariam ao jardim. They could have managed the curses. Mas que eles poderiam lidar com essas maldições. I might just try and find that. Talvez eu possa tentar encontrar onde está escrito. And use her words. Só para a gente ver exatamente quais foram as palavras dela. I'm seeing it quickly. Estamos só procurando aqui onde está isso. Had that long-lived power with their, start again. Had that long-lived people. Se essas pessoas que já viveram tanto tempo, with their rare powers to plan and execute, com seus poderes raros de planejar e executar, if they had devoted themselves to God's service, se eles tivessem se devotado ao serviço de Deus, they would have made the Creator's name a praise in the earth, teriam louvado o nome do Criador na terra, and would have answered the purpose for which God gave them life. E respondido ao propósito pelo qual Deus lhes deu a vida. She speaks about, their wisdom and skill, their cunning. Fala sobre a sabedoria dessas pessoas, sobre todas as habilidades que elas tinham. How they failed to use those abilities to do good. Mas como falharam de usar essas habilidades para fazer o bem. And so they didn't live up to the purpose that they were on earth for. Então não viveram de acordo com o propósito pelo qual estavam na terra. And I would suggest that purpose was to restore Eden.
E eu vou sugerir que esse propósito era para restaurar o Éden, not to, build a garden, não para construir o jardim novamente, but to bring back that relationship with God and their fellow humans. mas para To trazer de restore. volta esse relacionamento de Deus com os seres humanos. Any thoughts? Algum pensamento? Got a question in the chat? Ah, uma pergunta no chat. I'm just sharing the quote. Oh, yeah. O Gabriel estava compartilhando aqui. So what we're exploring is the flood and its connection to Sunday law. O que nós estamos explorando é a questão do dilúvio em conexão com a lei dominical. And how the flood is a consequence of previous actions. E como o dilúvio é uma consequência de ações prévias. By looking at the original literal flood, Ao olhar para o literal, we can see how Cain laid the foundations of civilization. a gente consegue também ver como Caim colocou a fundação para a civilização. And that fourth chapter of Genesis becomes a prototype of all civilizations that follow. E que esse capítulo 4 de Gênesis se torna um protótipo para todas as outras civilizações que se seguiram. The flood is, the Bible portrays the flood as divine retribution. A Bíblia fala do dilúvio como uma retribuição divina, But it is a consequence, like a curse, mas é uma consequência, é como se fosse uma maldição, that must take place before there's a reboot or a new beginning. que precisa acontecer antes que tudo seja reiniciado, que tudo comece de novo. So what chapter 4 gives us is these stages. Então, o que o capítulo 4 nos dá são esses passos, There's a murder and a building of a city. onde há um assassinato e a construção de uma cidade. We see polygamy and women becoming possessions. A gente vê a poligamia, as mulheres se tornando uma possessão And a violent culture e uma cultura violenta growing. que vai crescendo. And then we will see empire. E depois a gente vê um império. So humans have built these political structures, whether they be cities or empires, Então, os humanos constroem esses impérios, quer sejam cidades, estruturas, in response to violence and insecurity. com resposta à violência e à insegurança. Cities and empires, they offer protection, Cidades e impérios que oferecem proteção, but they also concentrate power. mas também um lugar onde eles concentram o poder. And that is just that's just a continuation of the curse. Isso seria só uma continuação da maldição. So after the flood, we see this, the pattern returns with Nimrod. Depois do dilúvio, a gente vê esse padrão repetindo novamente com Nimrod. So Nimrod was that mighty hunter, the powerful warrior. O Nimrod era o grande guerreiro, grande caçador. And we're all familiar with the story of Genesis chapter 11. Estamos familiarizados com a história de Gênesis, capítulo 11. But previous to that, in chapter 10, Mas antes disso, no capítulo 10, we're told that Nimrod is the founder of 4 cities. é nos dito que Nimrod é o fundador de 4 cidades, They're all in the land of Shinar. que estão na terra de Shinar.
And one of those cities is Babel. E uma dessas cidades é Babel. But we're also told that he has a distant cousin called Asher. Também nos é dito que ele tem um primo distante, que é o Asher, And Asher is also going to be the founder of 4 cities. e que vai ser também um fundador de 4 cidades, And this is the beginning of rival empires. que é o início de impérios rivais. So Asher will found, who does he find? One's Babel and one's, I think, Assyria. I can't remember. But they're rival empires. Um é Babel e o outro eu acho que é a Síria, que são os rivais. So in the story of Babel, Então, na história de Babel, which is Nimrod, que é o Nimrodes, humanity is going to unite to build a city. a humanidade ela vai se juntar para construir a cidade, They're insecure because of the previous flood. mas se sentem inseguros por causa do dilúvio anterior. But what it results in is the centralization of power. Mas o que isso causa é a centralização de poder. We see human self-glorification, A gente vê a autoglorificação humana and again that increase in technology, e, novamente, um aumento de tecnologia. the ability to build this A habilidade de construir. tall tower. O que eles chamaram de torre. And again, we're going to see what is the Bible portrays as divine intervention. Novamente, a gente vai ver o que a Bíblia mostra como intervenção divina. And there's not a flood of water, E não é um dilúvio de água, but there is a scattering. mas há um espalhamento. And we see people swept away. E onde a gente vê as pessoas sendo varridas. And this is the pattern through the Bible. E depois se segue esse padrão na Bíblia. All the great empires are just extensions of Babel, Todos os grandes impérios passam a ser uma extensão de Babel. and which is why, Babylon is used as a symbol for all the empires. Por isso a gente usa Babilônia como símbolo de todos os impérios. So where would we find the next flood portrayed in the Bible narrative? Então, na narrativa bíblica, onde a gente vê o próximo dilúvio sendo falado? Where we see society just take hold of power and be oppressive. Onde a gente vê novamente a sociedade tomando controle e sendo opressores. And there comes a flood and then a reboot. E depois vem o dilúvio e novamente esse reinício. Any takers? I don't know if when they were in Egypt, Yes. being oppressed. Thank you. Então, Egypt. a minha sugestão foi o Egito, quando estavam sendo oprimidos. So we just go to the next book, Exodus. Então, seria ir para o próximo capítulo de Êxodo. So when we look at the Exodus Quando a gente olha para Êxodo, from Egypt, de Egito, we see that the curse is appearing in its worst form in Egypt. a gente vê a maldição acontecendo na sua pior forma no Egito, The Israelites are enslaved. onde os israelitas passam a ser escravos. They're just possessions. Passam a ser possessões. Labor is oppressive and endless. A mão de obra, ela passa a ser opressora e ela não tem fim. And they have to build these cities for Pharaoh.
E eles precisam construir essas cidades para Faraó. So the exploitation of labor. Então a gente tem a exploração da mão de obra. We see what is done to women's bodies. A gente vê o que é feito com os corpos das mulheres, As far as childbirth. por exemplo, com as dores de parto. So again, we see a way of escape A gente novamente vê uma forma de escape, where, just like with the original flood, God had a remnant onde, como no dilúvio inicial, Deus tinha um remanescente that have to ride out the flood e eles tinham que passar esse dilúvio until they get until they see the earth rejuvenated. até que eles pudessem ver a terra rejuvenescida. Here, God's people have to go through the flood of the Red Sea. Aqui o povo de Deus tem que passar o dilúvio do Mar Vermelho. And where are they heading? E para onde vão? They have to enter the glorious land. Tem que entrar na terra gloriosa. And what is the purpose of the glorious land? E qual foi o propósito da terra gloriosa? The purpose of the glorious land is to limit O propósito or da terra manage gloriosa the curse. era limitar ou manejar essas maldições. So let's go through the curses. Vamos ver as maldições. Adam's curse. Maldição de Adão. How is Adam's curse controlled or managed in the glorious land? Como é que a maldição de Adão é controlada na terra gloriosa? He has to earn his bread by the sweat of his brow. Onde ele tem que ganhar o seu pão através do seu suor. Barbara saying the Sabbath and Carolina as well. Yes, lovely. Sabbath. Então, é através do sábado. So we've got the Sabbath, Então, nós temos o sábado, 7 days, temos os 7 dias, and then we've got the sabbatical year, depois temos o ano sabático, which is where the land rests, onde a terra descansa, and we've got the Jubilee, e temos o jubileu, where there's an economic reset. onde há novamente um reinício econômico, You're released from debts. onde eles são perdoados das dívidas. So in the glorious land, Então, na terra gloriosa, Adam would get relief from the curse. Adão iria receber o alívio da maldição. And not only Adam, but also nature. Não só Adão, mas também a natureza. So what they were experiencing at its worst in Egypt Então, a sua pior experiência no Egito is to be alleviated in the glorious land. vai ser aliviada na terra gloriosa. It's to slow down the destructive effects of Adam's curse. Era para retardar essa destruição da maldição de Adão. The people and the land are forced to rest. Tantas pessoas como a terra são forçadas a descansar. Eve. Eva, Eve's
So in Egypt, the people were under extreme domination. Então, no Egito, as pessoas estavam numa dominação extrema. To Pharaoh, they were all property, E eles eram todos propriedade, and especially the women's wombs. especialmente o útero da mulher. What is the glorious land supposed to provide that will alleviate Eve's curse? O que que a Terra Gloriosa deveria prover para aliviar essa maldição da Eva? Oops. There are laws Eles passam a ter leis protecting widows, que protegem as viúvas, the foreigners, and the poor. os estrangeiros e os pobres. There are laws on divorce. Haviam leis de divórcio, There are limits on kings. So, oppression and domination at its worst. foram colocados limites aos reis, ou seja, essa dominação, esse domínio. And there is community justice systems. E também havia comunidade como sistema, So there's still sistema de justiça. patriarchy. Então, a gente ainda vê aqui o patriarcado. But the glorious land is very progressive. Só que a Terra Gloriosa ela era bastante progressiva. They have come out of great darkness in Egypt. Tinham saído da grande escuridão do Egito. And what is now being provided in the glorious land is a huge relief. E agora o que está sendo dado na Terra Gloriosa é um grande alívio. Not perfect, but definitely progressive. Não era perfeito, mas com certeza era mais progressivo. These laws were to prevent domination becoming tyranny. Essas leis iriam prever que se tornasse uma tirania. So there's still domination, Mas ainda havia esse domínio. but it's to manage that. Mas era para manejar isso. And you've got women like Miriam, Deborah, and Ruth are going to play significant roles. Depois a gente vê que a Miriam, a Ruth e a Débora, elas têm papéis fundamentais. So society is meant to function under law and not under human domination. Então a sociedade ela deveria funcionar com a lei e não com o domínio humano. What about Cain's curse? E agora quando a gente vai para maldição de Caim. Okay, so Cain was a marked man because of he murdered Abel. Então, Caim era um homem marcado por ter matado Abel. What was the glorious land going to provide? O que que a Terra Gloriosa iria prover? Violence is going to be restrained through justice. A violência ela vai ser restringida através da justiça. So a system was put in place to provide justice over any wrongdoing. Então, um sistema é colocado para que nada que é errado seja contínuo. There are laws against murder. Existem leis contra o assassinato. And if you accidentally murdered somebody or somebody hurt you, or you hurt somebody, what did the glorious land provide? E se você assassinasse alguém ou machucasse alguém por engano, o que que a Terra Gloriosa dava? There were cities of refuge. Haviam cidades de refúgio.
that would prevent revenge killings. Isso iria prevenir dos assassinatos. So legal processes Então, processos legais, replaced blood vengeance. eles vinham ao invés da vingança. So what the glorious Lamb provided, Então, o que a Terra Gloriosa providenciava, or what it attempted to do, ou pelo menos o que tentou fazer, was to contain the cycle of violence that Cain started. era conter esse ciclo de violência que foi começado por Caim. So the glorious land is a partial return to Eden. Então, essa Terra Gloriosa seria como voltar parcialmente para o Éden. The glorious land is the land flowing with milk and honey. A Terra Gloriosa seria a terra que manava leite e mel. So it's mirroring Eden's abundance. E espelhava a abundância do Éden. So the intention of this society Então, a intenção dessa sociedade is to moderate labor, é para moderar a mão de obra, to restrain domination, restringir o domínio and to control violence. e controlar a violência. This is a society where the curses are managed, not eliminated. Aqui é uma sociedade onde a violência ela é mais controlada, mas ela não é eliminada. But we know how the story ended. E nós sabemos como terminou a história. It ended in Isaiah 28 with a flood. Terminou em Isaías 28 com o dilúvio. Why did it ultimately fail? Por que que isso falhou? They couldn't maintain the struggles. Não conseguiam manter as dificuldades. They had economic exploitation. Tinham exploração econômica. When did they, well, let's back up. Vamos voltar um pouquinho atrás. The Sabbath that was given to alleviate the curse of Adam. Por exemplo, o sábado que foi dado para aliviar a maldição de Adão. How many times did they rest the land? Quantas vezes é que eles descansaram a terra? We know that there's no historical or biblical record of them ever doing it. Sabemos que não há nenhum recorde bíblico ou histórico que mostra que eles realmente fizeram isso. While they kept the weekly Sabbath, embora eles guardassem sábado após sábado, the yearly Sabbaths were ignored. Os sábados anuais eles eram ignorados. And also the Jubilee then. E também, assim, o jubileu. And so rich got richer, poor got poorer. Então, o rico ficou mais rico e o pobre mais pobre. There was never any economic reset. Nunca houve reiniciar econômico. And because of their lapse on the laws that were also given to them, e por causa das suas falhas nas leis que foram dadas, we know that they suffered oppression in the time period of the judges. A gente sabe que eles passaram por opressão no período de tempo dos juízes. 490 years from the Exodus to Saul being ordained as king, anointed as king.
490 anos desde Êxodo até que Saul foi ungido como rei. And they were warned by Samuel that if you concentrate power, E foram avisados por Samuel que se eles concentrassem o poder, the people will suffer. as pessoas iriam sofrer. Your sons and your daughters will be exploited. Filhos e filhas seriam explorados. And this cycle of curses will only increase. E que esse ciclo de maldições iria aumentar. So it failed because of powerful kings Então, falhou por causa de reis poderosos, or concentration of power, ou essa concentração de poder, economic exploitation, exploração econômica and social injustice. e injustiça social. Wrongs weren't righted. Porque as coisas erradas, elas não eram escritas. And you see a cycle of retributive violence in the Então, stories. A gente vê um ciclo de violência sendo retribuída. And the prophets warned them what the result of that would be. E os profetas avisam qual seria o resultado disso. The result of that was the king of the north coming. Seria a vinda do rei do norte. So the Exodus did not remove the curses, Então, o Êxodo não removeu as maldições, but it did demonstrate how the curses could be resisted, managed. Mas mostrou como as maldições elas poderiam ser manejadas Through law. através da lei. So let's jump ahead. Vamos dar um pulo And we'll go to our Daniel 11, verse 41, e vamos para Daniel 11, verso 41. and to the glorious land of the United States. E vamos ver a Terra Gloriosa, os Estados Unidos. And you see a people Onde a gente vê aqui o povo, in 1798, the time of the end, em 1798, no tempo do fim, the people that have been in have been under papal domination previous to that, as pessoas que antes tinham estado sob o domínio papal, so we're going to go from the old world to the new world, a gente vai do mundo antigo para o mundo novo, or to the earth, ou para a Terra, they're going to find asylum, eles vão encontrar asilo, a place of refuge. lugar de refúgio. We understand this phase of the United States to be the sixth kingdom. E a gente sabe que essa fase dos Estados Unidos é o sexto reino. The sixth kingdom was to provide this place of refuge for all people. O sexto reino deveria prover ou providenciar esse lugar de refúgio para todas as pessoas, But especially for God's people, mas especialmente para o povo de Deus, where the light of the Sabbath would be restored, onde a luz do sábado seria restaurada, where we would understand human exploitation with slavery and patriarchy, onde a gente conseguisse entender a exploração humana através do patriarcado e da escravidão, and these curses could be managed through the sixth kingdom. e onde essas maldições poderiam ser manejadas ali no sexto reino. But the sixth kingdom breaks down just like the original glorious land did.
Mas o sexto reino, ele quebra, assim como a terra gloriosa original, While begun with all good intentions, onde começa com boas intenções. we know that in the original story there was a mixed multitude that brought Egyptian customs with them. Onde na história original a gente sabe que houve costumes egípcios sendo tragos com eles, So in the trazidos. new world, there are people that are wanting to reintroduce old world concepts. Então, no mundo novo, a gente tem pessoas que queriam introduzir conceitos do mundo antigo. And the sixth kingdom fails to be as progressive as it was as it was supposed to be. E o sexto reino, então, falha de ser tão progressivo como deveria ter sido. It fails just like the original glorious land failed. Falhou tal como a terra gloriosa original falhou. And the warning is that the king of the north will come. E o aviso é que o rei do norte viria. The king of the north is a consequence of the sixth kingdom's failure. O rei do norte é uma consequência da falha do sexto reino. It comes as a flood Vem como um dilúvio that reaches its height e que chega ao seu ápice in the Sunday law time period. no período de tempo da lei dominical. So the king of the north is a consequence Então, o rei do norte, ele é uma consequência before we see a reboot, antes da gente ver esse reinício, where there'll be a new beginning. onde há um novo começo. And again, just like in the original, E novamente, tal como no original, there's a remnant that rides through this flood há um remanescente que atravessa essa inundação, that have made preparation and ride it out que fez um preparo e conseguiu sair disso and come out the other end. e sair do outro lado da inundação. So I guess my attempt today Então, eu acho que hoje a minha tentativa is to show the relationship between the flood and the Sunday law, é mostrar o relacionamento entre o dilúvio e a lei dominical. what the flood has previous floods have shown us in Bible history. O que dilúvios anteriores nos mostraram da história bíblica? To learn the lessons from that to see how they apply to the sixth kingdom. Para a gente aprender lições disso e ver como isso se aplica no sexto reino. That there are numerous floods in history, Existem vários dilúvios na história and each add to the story, but they follow the same pattern. e cada segue esse mesmo padrão. So, are there any questions? Dito isso, há alguma pergunta? Okay, I probably where I'd like to go next, but not today, Então, onde eu gostaria de dar seguimento, mas não hoje, is the history of the United States, é a história dos Estados Unidos. and look more closely how it mirrors the previous histories. E ver mais de perto como isso espelha as histórias anteriores. Was that a question in the chat? No, it's just for the Spanish translation. Ah.
Well, I don't have a question, but I want to say that this is an amazing way to view the three curses and the connection with the King of the North. Então, eu tenho uma pergunta, mas também quero dizer que essa é uma forma maravilhosa da gente ver essas três maldições conectadas também com o Rei do Norte. So we have a lot to review, and this was really a blessing. I wanted to thank you. A gente tem muito para rever e eu tenho que dizer que isso foi uma grande bênção, então quero te agradecer. Thank you. If you go back to Patriarchs and Prophets, page 91, Se a gente volta para Patriarcas e Profetas, capítulo 55, Ellen White starts off by saying, in the days of Noah, a double curse was resting upon the earth. Ellen White segue dizendo que um período de... Sorry, can you repeat that part? In the days of Noah, Nos dias de Noé, a double curse was resting upon the earth. uma maldição dupla estava sobre a terra. In consequence of Adam's transgression Em consequência, a transgressão de Adão and of the murder committed by Cain. e também do assassinato que foi cometido por Caim. What's wrong with that statement? O que há de errado nesse discurso? Missing one? Está faltando They're missing one. So it's a triple curse. Então, é uma maldição tríplice. It's interesting. Elder Parminder talked about the antediluvian world. É interessante porque o ancião Parminda também falou do mundo antediluviano. I can't remember, last night or the night before. Não sei se foi ontem à noite ou na noite anterior. It got a bit late for me and I did fall asleep through the second one. So my Para mim apologies. ficou um pouquinho tarde e eu acabei adormecendo. Don't tell anybody. But he was talking about the antediluvian world and how Jesus referred to it in Matthew 24. Ele estava falando do mundo antediluviano e como isso foi referido em Mateus 24. Eating and drinking, marrying and giving in marriage. Foi casando e ser dado em casamento. And every commentator will tell you that that passage is referring to life as normal. E todos os comentadores vão dizer que aquilo ali está se referindo à vida normal, vida comum. That people will just be going through their normal daily life before the flood. Que as pessoas iam estar apenas vivendo as suas vidas normais antes do dilúvio. And that's true. Isso, de certa forma, é verdade. Even today, if you watch news reports on Ukraine, Por exemplo, se você vê as notícias em relação à Ucrânia, it talks about how, people are just going about their daily lives even though they're in the middle of a war. fala de como as pessoas seguem a sua vida cotidiana, ainda que sejam no meio da guerra. So, they're still eating and drinking and marrying and giving in marriage. Ainda estão bebendo, comendo, dando-se em casamento. But I think there's an argument to be made. Mas eu acho que um argumento pode ser feito. When you go back and you read these passages from the Spirit of Prophecy, Quando a gente volta atrás e lê essas passagens do Espírito de Profecia, she's very clear that polygamy was one of the greatest sins. ela é bastante clara ao dizer que poligamia era um grande pecado. So the greatest sins of the antediluvian world. Era um dos grandes pecados do mundo antediluviano. Because men were just choosing wives all the time. Porque os homens escolhiam mulheres o tanto quanto queriam. And the eating and drinking is they were exploiting the earth's resources. E esse comer e beber seria eles explorando o que a terra produzia. So there was, gluttony and the greediness created exploitation. Então, havia toda essa glutonaria que produzia toda essa exploração.
So while, yes, there was a normality to their lives, Então, ainda que houvesse uma normalidade nas suas vidas, it's the exploitation of people and the land and the animals. She talks about the animals that led up to the flood. ainda havia essa exploração de pessoas, de animais, da terra, e tudo isso foi o que levou ao dilúvio. She talks especially, particularly about polygamy and the killing of animals. Particularmente, Ellen White menciona a poligamia e matar os animais. And so I think we should take that understanding and read that into Jesus's comment about the antediluvian world. Então, eu acho que a gente deveria considerar isso e ver o comentário que Jesus faz em relação ao mundo antediluviano. That the eating and drinking was really repetitive, Que esse comer e beber era algo bem repetitivo, gluttonous, que é algo de glotonaria, and so was the marrying and giving in marriage. e assim era o casar e dar-se em casamento. And we don't have polygamy today. Most of society has rejected polygamy. Na maioria das sociedades hoje em dia a gente não tem essa poligamia porque isso foi rejeitado, But we do have this a culture of just going in and out and in and out of relationships. mas a gente tem essa cultura de entrar e sair de relacionamentos. And I think that was the point Elder Parminda was making. E eu acho que esse era o ponto que estava sendo feito pelo ancião Parminder. And it can be seen in that verse if we go back and look at the antediluvian history. E isso pode ser visto nesse verso se a gente volta atrás e pensa no mundo antediluviano. So while these passages from the Spirit of Prophecy are enlightening, Então, mesmo que essas passagens do Espírito de Profecia nos tragam luz, we also recognize that Ellen White lived in a very patriarchal world, a gente também reconhece que Ellen White viveu num mundo bastante patriarcal. and she only sees two curses that are of consequence. E ela só vê duas maldições que são de consequência. And yet, in another passage, she'll speak of polygamy. E noutra passagem ela vai falar de poligamia. So yes, I would argue there are three curses that Então, sim, led up to the flood. eu vou argumentar que a gente tem 3 maldições que levaram ao tal dilúvio. And if we see them in the antediluvian world and in the original glorious land, Se a gente vê isso no mundo antediluviano e na Terra Gloriosa, then we need to go to the glorious land of our time então a gente precisa de ir para a Terra Gloriosa do nosso tempo and see what went wrong. e ver o que deu errado. But also see what it could have been. Mas também ver o que poderia ter sido. The antediluvian world had to use their skills and talents for good. O mundo antediluviano se tivessem usado os seus talentos para o bem. If the original glorious land had have abided by all the laws that were God given. Se a Terra Gloriosa tivesse, a original, tivesse ido por todas as leis que foram dadas por Deus. It would have been a light on a hill, a city on a hill. Teria sido uma cidade sobre o monte. And so would the United States. E então assim também os Estados Unidos. So can we say, when we're talking about concentration of power, are we saying this power all concentrated on Trump? Is that what we're viewing as in Glorious Land? So, então, a minha pergunta foi, quando a gente está falando aqui de uma concentração de poder, será que a gente está vendo esse poder todo concentrado no Trump, quando a gente fala de Terra Gloriosa? So if we go back to the original glorious land, se a gente volta para a Terra Gloriosa original, Trump to that would have been he's the king of the north. O Trump teria sido então o rei do norte. So consolidation of power had been happening up until the king of the north comes. Essa consolidação de poder, ela estava acontecendo até que pudesse vir o rei do norte.
And we see that beginning with Saul and David and Solomon and everybody that followed. Então, a gente vê isso acontecer com Saul, Davi e todos os que se seguiram. And why did they put those kings in place? E por que que eles colocaram aí esses reis? Fear, insecurity, to provide protection. Medo, insegurança para dar proteção. So they started changing the order of things Então, eles começaram a mudar a ordem das coisas for what seemed like good reasons. pelo aquilo que parecia boas razões. So we see Trump now come, with the power that he has brought as I guess like we can say, dictator at Sunday Law. Então, a gente agora consegue ver o Trump trazendo o seu jeito de ditador agora na lei dominical. But the United States has been consolidating power up until this point. Mas até esse ponto, os Estados Unidos já estavam consolidando esse poder. Not because it's made its presidents kings, Não porque fez dos seus presidentes reis, but it has exerted economic and military power across the world. mas porque tem usado tanto poder econômico como militar no mundo. I think that's probably an area I'd like to explore next. Uhum. E eu acho que isso seria algo que eu gostaria de explorar mais adiante. But the glorious land has been, on a downward slide leading up to Sunday Law. Mas a Terra Gloriosa foi pouco a pouco indo para essa lei dominical. And it's not just about it's not just about consolidating power in the White House. Então, não é só desse poder sendo consolidado na Casa Branca, but how it has exerted its power, as I said, militarily and economically. mas como tem usado o seu poder economicamente e militarmente. Because if we look back, not always the Republicans were in place or the main power. There was also Democrats. So if they already consolidating this power from previous, we're saying that even the parties that were previously, they were involved in all of this. Então, eu estou perguntando se, por exemplo, a gente nem sempre viu um partido republicano ali na frente de tudo. Olhando para trás, a gente também várias vezes viu poderes democratas, ou seja, se esse poder já vem sendo consolidado desde trás, a gente não pode dizer que é só os republicanos fazendo isso. Yes. Yes, the Democrats are not the good guys in this story. Sim, porque os democratas não são os bonzinhos da história. They do hold the keys to being more progressive. Eles sim têm essa chave de parecer mais progressistas. But if you look at, say Genesis chapter 3. Mas, por exemplo, se a gente olha para Gênesis, capítulo 3. So we know in Genesis chapter 2, Nebuchadnezzar gets a vision of the whole world's history as an image. Então, Gênesis 2, na visão com Nabucodonosor, a gente vê ele tendo a visão de todo aquele panorama. And part of that revelation is him understanding that he's just a part of a big picture. E parte da revelação foi ele entender que ela era apenas uma partezinha da grande, aquela imagem maior. But in Daniel 3, he wants to make the whole world in his image. Mas em Daniel 3, ele queria fazer com que todo mundo tivesse essa sua imagem. And I think the glorious land has been guilty of that as well. E eu acho que a Terra Gloriosa também é culpada disso. When it went into the satellite states of the Soviet Union, Quando entrou nos países satélite da União Soviética, if it had have just been about freeing them, se then fosse that só,
well Sorry. and good. Se fosse só de libertá-los, isso seria ótimo. But it has created empire Mas criou um império with economically with many places in the world. e isso se consolidou economicamente com vários lugares no mundo. And has tried to make these other countries in its own image. E fez com que os outros países se tornassem também a sua mesma imagem. So yes, that domination hasn't. It wasn't all done with ill intent. Então, esse domínio não foi só feito com uma intenção ruim, But the consequences have not been good. mas as consequências não têm sido boas. And that's what they're reaping today. E é o que eles estão colhendo hoje em dia. So just like Egypt was I guess, an extreme version of what a state would look like under the curses, Então, tal como o Egito seria um exemplo extremo do que acontece com os estados e com esses reis governando, I think that's what we're seeing today under Trump. eu acho que é o que a gente enxerga hoje em dia com o Trump. The punishment always seems to be an extreme of what the previous reality was. O castigo parece sempre ser o extremo do que foi a realidade anterior. If we look at the original flood, it's just chaos and destruction. Porque se a gente olha para o dilúvio principal, foi aquele caos, aquela destruição. And what was happening before it? Mas o que estava acontecendo antes disso? So today we're watching chaos and destruction, Então hoje a gente olha para esse caos e para essa destruição, which is just an extreme of really things that were happening before. e isso seria o extremo, por exemplo, de coisas que estavam acontecendo antes. Can I say, thinking about Biden's presidency, was that like I don't know, a continuation, a big spark of something bad, but it's like less intense, and now we have this big flood. Então, por exemplo, se a gente olha para o governo anterior e a gente vê o Biden, será que a gente pode dizer que havia ali aquilo, era um período ruim, porque era uma força ali consolidada já desde o do passado, mas agora com Trump isso meio que explodiu para um dilúvio? Can we already Yeah. like see it previously with Biden? I think with Biden, the rot had set in and there was no going back. Eu acho que com o Biden isso já foi colocado e não tinha como voltar atrás. We know that under Obama, there had been attempts to reset America's place in the world. Com o Obama, a gente vê que a América tentava se reestruturar no mundo. But even he made mistakes with the financial crisis and also with the Palestine and Israel accords. E também a gente vê que Obama cometeu vários erros, e até quando a gente fala de economicamente, e também os acordos entre a Palestina e Israel. When he couldn't easily fix the problem with Palestine and Israel, he pretty much gave up. Quando ele viu que não conseguia resolver o problema de Israel e Palestina, ele simplesmente desistiu. So, an attempt was made, these are not evil men, but they can't turn the tide. Então, não estamos dizendo que esses são homens diabólicos, mas são homens que não conseguem mudar o rumo, a maré das coisas. And so the flood that began in 1989 continues and then reaches its peak, Sunday Law period. Então, o que começou, esse dilúvio que começou em 1989, ele vai crescendo e chega ao seu ápice na lei dominical.
if you even go back to 2001 and Bill Clinton, Se a gente volta, por exemplo, a 2001 e vai para o Bill Clinton, I know he wasn't president. Well, he was president then when they allowed China into the WTO, World Trade Organization. ele era o presidente quando eles permitiram a China entrar no World Trade Center. World Trade Organization. Na organização do World Trade. Because they wanted to make China in their own image. Porque eles queriam fazer com que a China tivesse a sua imagem. They couldn't do it, and so here we're seeing rival empires. Então, eles não conseguiram fazer isso e viam como impérios rivais. Might not be a military war, but it's an economic war. Pode não ser uma guerra militar, mas é uma guerra econômica. People are being exploited, women are suffering. As pessoas estão sendo exploradas e as mulheres estão sofrendo. So it's the same pattern, the same pattern. concepts, but it looks different. Então, é o mesmo padrão, o mesmo conceito, embora pareça diferente. Ok. They want to make Venezuela in their own image, but the United States had been doing that before Trump. Então, eles querem, por exemplo, tornar a Venezuela a sua própria imagem, mas os Estados Unidos já estavam fazendo isso antes do Trump estar no poder, With other countries. até com outros países. Thank So you. I guess that's my take on Biden, that the rot was in, and he didn't take away some of Trump's policies. He kept some of Trump's policies. Sorry, I'm reading a question here. E tu queres fazer essa pergunta? Então, sorry. The question is Biden as well part of the Seventh Kingdom? No, because remember, So let me just translate it. Sure. Tivemos aqui uma pergunta que é: será que Biden faz parte do sétimo reino? Yancy Terry está dizendo que não, e vai explicar por quê. So we mark 2021 to 2024 as the fall of the six. Então, a gente marca de 2021 a 2024 a queda do sexto And the rise of the seventh. e a ascensão do sétimo. But we also know that seventh has been in history since the time of the end. Mas a gente sabe que esse sétimo já está na história desde o tempo do fim. I don't know if I'm meant to draw it like this or what the best way to draw it is, but it's been wanting to rise since then. Então, eu não sei qual é a melhor forma de desenhar isso, mas é só para vocês verem que desde então está querendo ascender. So Revelation 17 is very clear that the sixth and seventh are consecutive. Então, Apocalipse 17 é bastante claro ao dizer que o sexto e o sétimo são em sequência. But there's also a case to understand that they overlap. Mas também existe o caso de tentar entender que eles se sobrepõem. In Revelation 12, the dragon follows the woman to the new world. Em Apocalipse 12, o dragão segue a mulher para o mundo novo. Just like, what do you call it? The mixed multitude went with the children of Israel into the glorious land. Assim como as multitudes, as multidões que estavam misturadas e foram com os filhos de Israel para a Terra Gloriosa. So there's always been that internal struggle for the seventh to rise. Então, houve sempre essa dificuldade interna para que o sétimo reino pudesse ascender. But it's not till the time of the end, and then in particular we see it more clearly in 2021. Então, não é até o tempo do fim, mas mais em particular em 2021, onde a gente vê isso com mais evidência. That there's no hiding it anymore. Que não dá mais para esconder isso.
So yes, I would say Biden is sixth. Então, eu diria que o Biden pertence ao sexto. As in anything I've said today, I stand to be corrected. Mas dentro de tudo que eu disse hoje, eu estou aqui para ser corrigida, I'm on a journey of learning just like everybody else. porque eu estou nessa jornada de aprender tal como qualquer outra pessoa. Well, thank you for staying up late on your Friday night. Obrigada por estarem acordados até tarde nessa sexta-noite. I'll let you get some sleep so you can enjoy the Slovakia camp meeting tomorrow. Eu vou deixar vocês descansarem para amanhã vocês poderem aproveitar as palestras da Eslováquia. And I'll close in prayer. Vamos encerrar com a oração. Dear God in heaven, we're grateful for an understanding of what went wrong with Eden, but also the solutions that you provide. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos gratos por saber o que aconteceu no passado no Éden e também pelas soluções que tens providenciado. These curses affect us as individuals as well as society. Essas maldições nos afetam como indivíduos, mas também como sociedade. Inspire us and empower us to do our part to overcome. Nos inspira e nos empodera para fazermos a nossa parte e podermos ultrapassar isso. It is exciting to know that the ark that you've built is now riding through the flood. É bom saber que a arca que construíste está agora passando pelo dilúvio. We look forward to the new beginning, Olhamos com esperança para esse recomeço, but help that to begin in our hearts right now. mas faz com que isso comece desde agora nos nossos corações. So I pray for this ministry, for the Sabbath that they have entered. Eu oro por esse ministério, oro pelo sábado que começou. May your rich blessings be poured upon them this day. Que as tuas ricas bênçãos possam se derramar sobre eles nesse dia. And again, for all the meetings across the world. E também em todas as reuniões que teremos no mundo. As we dig deeper into your word to get greater understanding. A nos aprofundarmos e entendermos melhor a tua palavra. We ask this for your glory and for the edification of your people. Pedimos isso para a tua glória e edificação do teu povo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.